Bom dia, meninos, tudo bem? Como é que vai? Todo mundo quietinho dentro de casa? Pois é, eu também tô bem, tô aqui apanhando para poder fazer essa aula, mas se Deus quiser vai dar certo, tá? Qualquer erro aí, vocês vão desculpando e aí a gente vai tentando melhorar, porque é a primeira vez que eu faço esse tipo de aula, tá? Já apanhei até, tô apanhando o final de semana inteiro e hoje eu tô tentando gravar de novo essa aula, tá bom? Aí a gente vai falar então nessa aula sobre a terminologia da prática fisioterapêutica. A gente vai dividir elas em vídeos, né? Parte um, parte 2, se for necessário, parte 3, para poder dar para gravar, tá? Hoje eu estava tentando de novo gravar e aí eu vi que de verdade eu não estava conseguindo porque o vídeo estava longo, que tinha mais de 15 minutos, tá bom? Então, se for preciso, eu paro, aí a gente salva em parte um e aí a gente continua a parte 2 e aí vai, ok? Bom, então nosso objetivo da aula é utilizar a terminologia básica da cinesiologia, definir o que é cinemática, osteocinemática, artrocinemática, né, e dar exemplos, identificar os planos cardinais do corpo, né, e os movimentos que acontecem nele, e descrever os diferentes tipos de movimento relacionando ao movimento do corpo humano. Bom, nossa aula está no livrinho que a gente está usando, né, desde o início do semestre, que é a Cinesiologia de Bruston, lá no capítulo 1. Bom, então, cinesiologia, ela é definida, então, como o estudo do movimento humano, né? O estudo científico, ele vem revolucionando, né, evolucionário de movimentos simples e complexos, né, que envolve diversas questões, né, como que uma pessoa caminha, como que uma pessoa faz um arremesso, faz uma aterrissagem, né, uma escalada, como que é o que acontece durante o balanço de um taco de golfe, para a gente vestir uma roupa, para dirigir um carro ou para escovar os dentes, né? Qual que é a sequência das exigências musculares num simples aperto de mão, né? E quanto que é necessário que cada articulação se movimente para que os movimentos sejam efetivos. Então aqui é só dando um exemplo, né, como que o nosso corpo se movimenta. É lindo, né? Então, a investigação sobre o movimento humano evolui da pura arte para um conjunto de arte e ciência que combina algumas teorias, né? Então, a gente vai ver ao decorrer do nosso curso a anatomia, que é a anatomia do movimento, a fisiologia, né, que é a fisiologia do movimento, a antropologia, como os seres humanos se relacionam através do movimento, a física, né, que é a biomecânica, a mecânica e a biomecânica em si. E aí a biomecânica, ela é definida como a aplicação dos princípios da mecânica no corpo humano vivo, né? Enquanto que a cinesiologia é, na verdade, uma combinação de arte e ciência, que envolve a apreciação da beleza do movimento humano com a compreensão dos princípios científicos que vão gerar esse movimento, né? Então, a cinesiologia clínica, ela é a aplicação da cinesiologia aos ambientes profissionais de saúde. Então, a cinesiologia é o estudo científico do movimento humano, né? É um termo abrangente utilizado então para descrever qualquer forma de avaliação anatômica, fisiológica, psicológica ou mecânica do movimento humano, né? O objetivo do estudo da cinesiologia clínica no cuidado em saúde é compreender então o movimento e as forças que agem sobre o corpo humano e aprender com a manipulação dessas forças previne a lesão, restaura a função ou gera um desempenho humano ideal, né? Então, apesar de seres humanos sempre, né, serem possuídos de capacidade de observar e sentir a postura e o movimento, as forças que afetam esse movimento, que é a gravidade, que a gente já viu, tensão muscular, resistência externa e fricção, elas não são vistas nem muitas vezes sentidas, né? Então, essas forças que atuam sobre o corpo, elas também, né, elas são fundamentais para o movimento humano e para a capacidade de modificar esse movimento. E aí o corpo humano ele pode assumir diversas posições.
Então, a cinesiologia ela é definida, então, como o estudo dos princípios da mecânica e da anatomia do movimento, né? Então, ela tem uma origem grega que significa que nem mover e logo estudar. Então, é o estudo do movimento. E aí, né, a gente entra, então, nas terminologias. Dois termos são necessários para a gente entender, né, o estudo do movimento humano, que é a cinética e a cinemática. A gente já viu um pouquinho isso lá atrás. Então, a cinética, ela se concentra, então, nas forças que produzem o movimento ou resistem a ele. Então, ela estuda as causas do movimento humano. Enquanto que a cinemática, ela se preocupa com o movimento em si, né? Como que são as direções e a quantidade de movimento, né? É a posição que o corpo adota ou que um certo movimento adota, né? E o movimento, ele é de um único ponto do corpo, né? Posição de diversos segmentos em um membro, a posição ou os movimentos de uma articulação ou das superfícies articulares adjacentes. Então, cinemática, né, estuda somente o movimento em si, né, enquanto a cinemática estuda as forças que produzem ou resistem a esse movimento. Então, a posição anatômica, né, ela é realizada através dos movimentos articulares que estão estáticos, ou seja, a pessoa está parada, né? Então, ela é descrita como uma pessoa de pé, na postura ereta, com os olhos fixos ao horizonte, né? Calcâneos aproximados e pés rodados ligeiramente, né, para a lateral, os membros superiores ao longo do corpo, com as palmas da mão voltada para frente ou voltada anterior. Ela é a posição de referência padronizada. É só através dessa posição que a gente consegue reconhecer partes do corpo. Eu sei que, por exemplo, que a palma da minha mão ela é anterior, enquanto que o dorso da minha mão ela é posterior na posição anatômica. E aí, então, a gente vai ver as regiões anatômicas do corpo, né? Então, quando eu falo anterior, é tudo que está na frente, é relativo à superfície frontal. Tudo que eu falo que está posterior é relativo à superfície dorsal, é tudo que está atrás, né? Tudo que eu falo que é superior é tudo que está próximo à cabeça, né? E quando eu falo inferior, tudo que está próximo aos pés. Medial, tudo que está longe da linha próximo da linha média, e lateral, tudo que está afastado da linha média, tá bom? Isso quando eu falo de em relação geral. Em relação ao tronco, né? Tudo que é anterior em mim é ventral. Tudo que é posterior em mim é dorsal. Tudo que está próximo da minha cabeça é cranial ou cefálico. E tudo que está próximo à base da minha coluna, a gente fala que é caudal. Então, um exemplo, a minha cicatriz umbilical, ela é caudal em relação à minha clavícula, enquanto que a minha clavícula ela é cranial em relação à minha cicatriz umbilical. Bom, então quando eu falo agora nos membros, né? Quando aí eu tô falando em membros superiores e membros inferiores, eu falo em proximal e distal, né? Quando eu relaciono uma articulação à outra. Então, proximal é tudo que está próximo ao tronco e distal tudo que está afastado do tronco, né? Um exemplo, o meu punho, ele é distal em relação ao meu cotovelo, que é distal em relação ao ombro. Mas o meu cotovelo, ele é proximal em relação ao punho, porque ele está mais próximo do tronco do que o punho, tá? No membro inferior, a mesma coisa. Aí a gente fala também aqui em superfície flexora e superfície extensora.
Nos membros superiores, a superfície flexora fica na região anterior, né? Enquanto que a superfície flexora dos membros inferiores fica na porção posterior. Já a superfície extensora no membro superior, ela fica aqui, né? Na região posterior, enquanto que no membro inferior ela fica na região anterior. E aí a gente vai parando por aqui, tá? E vai seguir na nossa próxima videoaula, parte 2, tudo bem?